Olá, eu sou o Leci Souza e quero te agradecer por ter dado play nesse vídeo. Bem, como dá para notar na thumbnail, o objetivo desse vídeo é eu dizer o que aprendi com o escritor Ítalo Calvino. Pessoal, para quem não sabe, o Ítalo Calvino, ele é seguramente um dos maiores escritores que eu considero da literatura tida como moderna. Geralmente as pessoas querem enquadrar os autores. Por exemplo, colocá-lo como um autor do século XX, um dos maiores autores do século XX. É verdade que ele é, sim, um dos maiores autores do século XX. Mas, para quem vai ler, quem lê o trabalho do Ítalo Calvino, vai perceber que a dimensão literária dele é um pouco maior do que um século, tá? Então, acho que isso tem que ficar bem claro também, quando a gente vai se propor a ler o trabalho de algum autor. Então, mas a pergunta fica uma dúvida, o que um brasileiro pode falar que aprendeu com a obra de um autor europeu, como é o caso do Ítalo Calvino? Então, fica essa pergunta, também. Mas, vamos lá. Ítalo Calvino, ele não nasceu exatamente na Europa, na Itália. Acontece o seguinte, pessoal, vou pesquisar um pouquinho. Os pais do Ítalo Calvino eram cientistas italianos e foram passar umas férias em Cuba. Vai para Cuba, todo mundo fica mandando ir para Cuba, e Cuba, de fato, é um país geograficamente que tem suas belezas, E a mãe do Ítalo Calvino estava grávida já de 9 meses, e aí aconteceu do Ítalo nascer em Cuba e voltar para a Itália. E aí sim começa todo o trabalho do Ítalo Calvino. E olha que curioso, ele nasceu na cidade chamada Santiago, Las Vegas. Las Vegas não é no Zeuá, mas tem Las Vegas em Cuba, E o falecimento dele foi em Siena. Ele faleceu com 62 anos, algo assim que a gente pode dizer que é muito jovem para os padrões europeus, Então foi muito jovem ainda. E, claro, Ítalo Calvino escreveu bastante, escreveu muito. Ele, além de escrever romances, fez ensaios também, escreveu diversos textos. E esses textos, boa parte deles, são publicados no Brasil pela Companhia das Letras. Tem diversas publicações do Ítalo Calvino. Mas eu não estou aqui para fazer um apanhado, fazer a biografia completa do escritor, e nem para dizer toda a bibliografia do Ítalo Calvino. Na verdade, eu peguei, pincei só uns poucos livros aqui do Ítalo, que já dá bastante para fazer tremer qualquer leitor assim, que já está habituado a ler bastante e tal. Já nos anos 90, nos anos 90, e eu já estava tomando conhecimento do trabalho do Ítalo Calvino. E um dos livros que me caiu nas mãos foi As Cosmicômicas, do Ítalo Calvino. Então, um livro assim que de cara já deu uma mexida comigo assim, e eu já falei, cara, como é que pode esse tipo de literatura impactar você?
né, dar um suporte a mais, é como se fosse serotonina. Serotonina, tem literaturas que são assim, que fazem com que você dê uma progredida na sua leitura. E as cosmicômicas, elas fizeram isso. É um texto onde o autor, ele coloca ali várias influências, né? Tem várias influências dele, grandes autores, e até personagens como o marinheiro Popeye, né? O personagem de desenho animado e tal, de quadrinhos. O marinheiro Popeye também aparece nesse livro do Ítalo, tá? Um outro livro também, para quem gosta, né, do trabalho literário, né, do tecido literário, e talvez um dos mais importantes assim da carreira dele, se chama Se um Viajante numa Noite de Inverno, lançado em 1999. Então, esse livro, eu diria que o Ítalo Calvino está no ápice, né, da sua carreira, assim, no ápice da sua criação, da sua genialidade. Então ele consegue ali reunir, né, criar uma história cheia de recortes. Então eu sempre gostei dessa inventividade, né? Eu falei, olha, é possível escrever fazendo recortes literários desse jeito. Eu não sabia, porque a gente está sempre acostumado com aquele romance linear, né? Aquela coisa assim da linearidade, início, meio, fim, que o cérebro já está acostumado, né? Padrão. Então quando aparece um autor que propõe algo diferente, aí, peraí, eu não estava acostumado com isso, mas é para isso que existe também a literatura, né? Para transgredir modelos, né? Que sempre se criam modelos para tudo, né? Você tem que ter modelo para literatura, modelo para leitura, nananana. Então vai tudo isso. Mas Se um Viajante numa Noite de Inverno é um trabalho que eu recomendo para qualquer pessoa que gosta, que tem curiosidade, né, pela leitura. Então a gente tem que ter, porque para ser leitor é importante ter curiosidade, né? A gente tem que tentar conhecer o trabalho de A, B, C, D, para ver se você gosta ou não gosta daquilo. Não é já ir... Tem gente que fala, não quero nem passar perto desse autor. É europeu? Nem. Eu gosto de autores russos. Mas veja bem, o que acontece? O Ítalo Calvino, ele é também um grande leitor. E as influências dele foram diversas, né? Não foram só de autores da Europa, foram autores da Ásia, foram autores de outras localidades também, quiçá até da África, né? Que ele também buscava insumos, né, para seus estudos e para seus romances. Um dos livros que me ajudaram muito também para ir formando, né, a maneira de escrever foi o Porquê Ler os Clássicos, de 2007. Então, nesse livro, o Calvino, ele fala, né, da maneira dele, né, a importância de se ler livros clássicos, autores considerados clássicos, assim, até para você ter uma base de como caminhar com isso, de que rumo você vai dar para você como leitor, né? Então os clássicos, eles vão construindo na gente, vai formando, digamos assim, o leitor. Então ele coloca aí entre esses seus clássicos o Borges, né?
tem Flaubert, Tolstói, Stendhal, Balzac, Dickens. Então, ele fala de uma maneira muito interessante, sobre o ponto de vista muito específico também, dessa importância desses autores clássicos. Tá? Então, esse livro também me ajudou. Por quê? Porque, veja bem, eu como leitor, eu sempre estive dentro de bibliotecas, desde adolescente, sempre estive dentro de bibliotecas. E o meu contato maior foram com os livros traduzidos da cultura europeia, inicialmente, né? Inicialmente, sim. Aí, a partir disso, que a gente foi buscando, né, os autores nacionais também, fui lendo livros da literatura brasileira e a gente foi formando esse gosto, né, por toda a literatura. Então eu fui buscando mais. Aí eu falei, não, preciso conhecer outros autores, não preciso ficar só numa forma de leitura também, só isso que eu vou ler e pronto. Não, a pessoa ela pode se especializar, sim, num só tipo de literatura, mas é uma decisão muito particular, né? Você não é obrigado a gostar só de uma coisa, você tem que ampliar o seu leque. E diante disso tem o chamado do livro 6 Propostas para o Próximo Milênio, de 1990, né? Nesse livro, né, eu vou contar um fato aqui que eu fiquei sabendo sobre esse livro, é o seguinte: ele tinha preparado esse livro para fazer palestras em Harvard, na Universidade de Harvard. Isso até 1985, né? Então, quando ele praticamente já tinha encerrado, né, todo o conjunto de palestras, né, pronto, estava tudo escrito, né? O mundo foi surpreendido com o encantamento do Ítalo Calvino. Então, ele morreu em 1985 e aí ficou, né, o trabalho, ficaram, né, essas palestras que foram publicadas posteriormente. Então, essas 6 propostas para o próximo milênio, né, isso considerando o século XXI, né, ele fala para o século XXI. Então, o que eu aprendi com o Ítalo Calvino acerca dessas propostas? Então, aprender com um autor não é só para o modo de você escrever. Aprender também valendo para a vida, né? Você carrega para a vida, você pode aplicar o aprendizado que está no livro para a sua vida. De repente, um romance que ninguém dá nada por ele, você encontra ali uma informação que será útil para você carregar a vida inteira, tá? Então, esse negócio de aprender é muito relativizado nesse sentido. Não é só para escrever. Então, ele trata nesse livro, coloca aqui, eu diria, 6 dimensões, né? Leveza, vamos começar com a leveza. É bom o autor escrever levemente, não ficar, oh meu Deus, escrever com atenção, assim, a escrita tensa, ela costuma prejudicar bastante o autor. Então, é bom você praticar a leveza na hora de escrever, e não só na hora de escrever, né, na vida. Aí a gente tem, né, autores especializados em autoajuda, em ensinar as pessoas a viverem com mais leveza, né? Depois, outra dimensão, a rapidez, né? Então, essa rapidez que o Ítalo fala, eu entendo como
você não ficar muito enchendo linguiça, né? Você não ficar muito, sabe, estendendo muito aquilo que você pode trabalhar com ligeireza. Né? Você pode, eu vou ser mais lento aqui, vamos na lentidão, não. É preciso ter rapidez, né? Ter uma perspicácia. A gente pode desenvolver isso, qualquer pessoa pode trabalhar isso com ela, né? Essa rapidez. Né? Eu também, inclusive. Outra dimensão, a exatidão. A exatidão. Então, né, uma maçã, se você falar de uma maçã é uma maçã. Uma cebola é uma cebola. O leci é o leci. Será? Então, a exatidão na sua escrita, né, na sua descrição, você ser exato, você procurar não devagar demais na sua descrição, naquilo que você está descrevendo, seja exato. Então, tá aí uma coisa, né, que eu aprendi na literatura do Ítalo Calvino. Visibilidade. Né? Visibilidade. Veja bem, não adianta nada a pessoa escrever e aquilo não está sendo visto, aquilo não está sendo colocado para alguém ver e tal. Assim você não caminha, literalmente. Precisa ter visibilidade. E essa é uma ponte, né, que qualquer pessoa que escreve tem que transcender. Demora, né? Você tem receio de mostrar, deixar visível, né? E depois você precisa ter o canal para deixar isso visível. Né? Você tem que ter os canais da visibilidade para a escrita. Então, isso é muito importante. Então, hoje em dia a internet escancarou para quem quer escrever qualquer coisa. Então, isso já é uma coisa até natural, né? Parece que já faz parte até da pele das pessoas já expor tudo aquilo que escreve, né? Você tem também a multiplicidade. Então, multiplicidade é uma coisa que linka a outra, que linka a outra, que linka a outra. Então, essa possibilidade do que você faz estar sendo linkado, está sendo multiplicado, está sendo exponenciado. Né? Então, ao escrever, um pensamento puxa o outro. Né? É o chamado, que nem as 1001 Noites, que eu vou falar aqui de um livro também que é muito pungente para mim, do Ítalo Calvino, que lembra as 1001 Noites, né? Uma coisa puxando a outra, uma história puxando a outra. Então essa é a multiplicidade. E você tem também a consistência, né? Consistência. O trabalho tem que ser consistente, a literatura ela precisa ter uma consistência, ela precisa ter um corpo, uma coerência, né? Quando você está fazendo. Não importa se é para diversão, se você está fazendo isso para o lazer, para mostrar para amigos e tal, ela precisa ter essa consistência. Né? Um texto ele tem que ter isso. Então, na visão do Calvino. E veja bem, esse livro do qual estou falando, que é o 6 Propostas para o Próximo Milênio, esse livro ele recebeu no Brasil o Prêmio Jabuti de 1993, certo? E é um livro até pequeno, 144 páginas, tá? Então fica aí a dica desse livro para, se você quiser conhecer, né? É um pouco da obra do Calvino. Agora, para fechar, né,
eu quero falar de um livro que realmente me deixou muito surpreso, né? Me deixou muito surpreso. E esse livro chama-se As Cidades Invisíveis. Então, Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, é um livro que é como, eu diria, como é que eu posso dizer, assim, o que me possibilitou esse livro? Ele me possibilitou o olhar de um dodecaedro. Você sabe o que é dodecaedro? É uma peça que você põe no olho, é uma coisa antiga, um negócio bem antigo. Você põe no olho, você vai rodando e as pedras que estão ali dentro vão formando, ou vai criando outras formas, né? E é um negócio até meio assim, psicodélico e tal, que você vai vendo ali. Mas esse livro, ele é bem assim, ele é... Do que se trata, né, Cidades Invisíveis? O Ítalo Calvino coloca o Marco Polo, né, que foi um grande mercador genovês, tem até séries aí na Netflix e tal, vamos fazer propaganda. Tem até série do Marco Polo, e nesse livro o Marco Polo começa a narrar para o Kublai Khan, né, que é o neto de Gengis Khan, imperador mongol, né? O Kublai Khan ouve então as histórias narradas, né, pelo Marco Polo. Isso no texto, na criação do Ítalo Calvino. Então, o livro cada cidade ocupa uma única página, né? Cada cidade costuma ocupar uma única página do livro. Mas você vai lendo, vai mudando, vai trocando de cidade, chega um momento que você não quer que o livro termine, você não quer que o livro acabe, você não quer que o Ítalo Calvino dê fim ao livro. Você fala, não, continua, mas o livro acaba. E isso vai promovendo em você uma riqueza de conhecimento literário, né, de narrativa, de construção, do fabulário, da mitologia. Tudo isso vai sendo, ele vai colocando ali, né, o Ítalo Calvino vai colocando toda a sua perspicácia literária nas Cidades Invisíveis. Então é um livro, para quem nunca leu Ítalo Calvino, experimente. Mas, porém, eu preciso salientar, cada um, nem toda pessoa tem a mesma experiência ao ler um livro. Vou contar aqui uma coisa que aconteceu. Tem um livro que eu gosto muito, que não é do Ítalo Calvino. Aí eu falei para uma pessoa, olha, esse livro me marcou. Aí a pessoa falou, é? Aí eu falei, me marcou muito. Pode ler. Aí a pessoa pegou o livro, foi ler. Depois, passado um tempo, a pessoa voltou. Falou assim, aquele livro, ele não é tão impactante. Como assim? Como é que ele transformou a sua vida? Eu acho isso tudo engraçado, porque as visões são diferentes, né? Então a gente não pode dizer que o mesmo livro vai fazer todo mundo ficar... Não vai. Literatura é isso, né? Então, isso que eu aprendi. Foi tudo isso que eu aprendi com o Ítalo Calvino. Aliás, não dá para dizer que foi só isso, né? Porque a literatura promove um conhecimento que vai além do que a gente possa dizer. É um conhecimento que transcende uma narrativa. Então, a forma como um autor impacta a sua existência, ela é muito específica.
Então, eu estou falando aqui de alguma dimensão, né, deixando bem claro que o que eu aprendi numa das dimensões literárias do Ítalo Calvino. Certo? Então é isso que eu tinha para dizer por hoje, né? Se você gostar desse vídeo, dá like aí, né? Inscreva-se no canal e quero terminar falando que recentemente eu publiquei um livro, um e-book, junto com o psicanalista Marlon Nunes Silva, que é também um amigo de ações literárias em Contagem, e esse e-book está disponível nas plataformas digitais, tá? É uma literatura assim interessante, não vou dizer cada um, né? Então leia, procure o nosso e-book, vai lá nas plataformas que você mais gosta, por exemplo, a Amazon, tem Livraria Cultura, tem a editora Simplíssimo, tem Kobo, né? Então é isso aí, é só você ver lá e leia. Acho que é interessante esse trabalho, é um trabalho que a gente fez no primeiro ano da pandemia, onde a gente está conversando sobre diversos temas que nos aflige também como seres humanos, né, que somos, né? E toda discussão que está no nível humano, ela tem um quê de universal também. São problemas que, de uma forma ou outra, o ser humano experimenta. Não tem esse negócio de classe social. Na minha classe social não existe esse tipo de coisa. Balela. Existem problemas que estão interligados com os seres humanos. Então não tem esse papo, né, de classe social, não. E é isso que eu tenho para dizer. Valeu e até a próxima. Escrevemos para que o mundo não escrito possa exprimir-se por meio de nós. Ítalo Calvino.